Temos ouvido muitas mensagens cantadas, dramatizadas, pequenas inserções aqui, mas agora a gente vai ter a oportunidade de ouvir um pouquinho com mais conteúdo, a palavra de Deus, um pouquinho mais de tempo, e eu queria muito que você ficasse bastante atento. Estamos falando de Natal, desde o início. Estamos aí à véspera de comemorarmos o Natal. E a minha pergunta para você, depois que você está ouvindo tudo isso, é: qual é o lugar de Jesus no seu Natal? Aonde Jesus está na sua mente, no seu coração e no seu Natal em 2018? Para a gente poder entender e responder essa pergunta, eu quero ler um trecho, inclusive de uma das canções que foi cantadas aqui há pouco, que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim, Lucas 2, 1. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era o governador da Síria. Todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Preocupação é uma palavra que, se a gente pudesse, a gente retiraria do nosso vocabulário. Eu, por ser uma pessoa ansiosa, eu me preocupo bastante. Me preocupo com muitas coisas, na maioria das vezes, desnecessários, porque esse é o mal do ansioso. É você trazer uma ocupação antes da ocupação, você já trouxe. Então é uma preocupação. Talvez você não seja assim, só eu seja assim. Mas a minha pergunta para você é: o que te preocupa hoje? Tem alguma coisa nesta noite que te preocupa? Você tem uma preocupação? Eu tenho mais de uma. Mas você trouxe aqui, nesse musical, uma preocupação. Talvez a sua preocupação possa ser relacionada à sua família. Algo relacionado à sua família te preocupa? Talvez a sua preocupação esteja relacionada à sua saúde. Será que a sua saúde vai bem? Alguém da sua família na saúde? Talvez a sua preocupação esteja ligada ao seu trabalho, aos seus negócios, aos seus empreendimentos. Talvez a sua preocupação esteja ligada aos seus relacionamentos. O que te preocupa? Jesus nasce em Belém, numa época de muitas preocupações. E eu tenho aprendido, como eu disse e confessei a minha carga, que preocupação em excesso faz mal. Preocupação em excesso gera confusão. Preocupação gera desordem. Preocupação gera angústia. Preocupação gera medo. Jesus nasce em meio à desordem. Jesus nasce em meio a confusões. Jesus nasce em meio a angústias. E Jesus nasce em meio a muitos medos. Por exemplo, quando ele nasce, o governo da sua época, o Império Romano, ele vivia uma grande crise política. E a crise política estava afetando não só os líderes desse governo, mas estava afetando toda a população. Os mais ricos, os de classe média e os de classe baixa. E não só o povo judeu, mas muitas nações estavam debaixo da autarquia do Império Romano. Então, se o grande governador das nações, que era o Império de Roma,
estava em crise, imagine os menores, os mais pobres, os menos favorecidos. Quem deu início ao Império Romano foi um rei chamado Augusto. E quando Augusto criou o Império Romano, ele concentrou todas as forças políticas, econômicas, bélicas, no seu centro. E ele queria ter o governo de tudo. Ele queria ter uma grande capital, ele queria ter grande recurso financeiro, ele queria ter a melhor tecnologia, o melhor comércio, ele queria ter os melhores exércitos. E todo mundo sabe que esse tipo de dominação gerava opressão às nações menores. Porque você não podia ter ninguém de talento na sua cidade pequena, que o Império Romano ia lá e confiscava. E dizia, o seu talento, o seu maior recurso, a sua maior qualidade é minha. Fora o grande governador Augusto, haviam pequenos governadores de outras áreas, como governadores de estados. Tem o presidente e tem os governadores de estado. E havia um governador em especial chamado Quirino. Quirino era o governador romano na Síria. E o texto que a gente leu fala de Quirino. E aí Quirino, para querer puxar sardinha com o grande presidente, ele diz, tem uma solução para a gente resolver o problema da crise do nosso império. Vamos fazer o seguinte, vamos baixar um decreto onde toda a população que está afiliada ao Império Romano passe por um recenseamento. Nós vamos mapear o potencial financeiro, nós vamos aferir o potencial de pessoas que podem se fazer parte para o nosso exército, para a guerra. Nós vamos levantar pessoas que possam trabalhar nos nossos diversos departamentos do governo. Vamos fazer uma triagem, vamos ver como que anda a vida do povo que está afiliado ou agremiado ao nosso império. Então esse decreto foi baixado para todas as regiões que estavam afiliadas ao Império Romano e todo mundo precisava ir à sua cidade natal para ali passar por um recenseamento. Os romanos, eles eram recenseados não só por causa do tributo, mas também porque eles podiam ser potencial de guerra, os homens principalmente. As mulheres vinham e elas tinham quase como um olheiro para dizer quem poderia ser uma mulher que poderia servir como concubina dos seus imperadores. Para você ter uma ideia, o tributo que era cobrado era cerca de 50% do ganho bruto de uma família. 50%. Os judeus não podiam ir para a guerra, porque os romanos entendiam que eles eram uma classe mais fraca, mais frágil. Mas os judeus se fortaleceram. Eles tinham bom comércio, eles tinham bom entrosamento na sociedade. Então os judeus tinham grana, tinham dinheiro. Então o Império Romano estava interessado no imposto que os ganhos desses judeus pudessem gerar para eles. Então César Augusto, ele estabelece esse decreto e diz, vai ter paz, tá? Ninguém vai oprimir, ninguém vai ser subjugado. A gente só quer conhecer vocês. A gente vai estabelecer uma paz só para saber como é que está a vida de vocês. Conversa para boi dormir, querendo se aproveitar do povo. Mas também isso aconteceu para que a profecia do profeta Miqueias, lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2 em diante, pudesse acontecer. Diz assim, Miqueias 5, 2. O Senhor Deus diz, Belém Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. Deus vai entregar os israelitas nas mãos do inimigo, que os dominará, até que nasça o filho da mulher que está para dar à luz. Então os israelitas que estão no cativeiro voltarão a se reunir com seus patrícios na terra prometida. O rei virá e será o pastor do seu povo, governando-o com força, que o Senhor lhe dará, e em nome do Senhor, o seu glorioso Deus. O seu povo viverá em segurança, pois o seu poder alcançará os lugares mais distantes do mundo, e ele
trará a paz. Jesus nasce no meio de toda essa crise. Jesus nasce no meio desse tumulto de gente saindo de um lugar, indo para o outro. Estradas lotadas, pedágios com filas enormes, hotéis sem vaga, restaurantes e lanchonetes superlotados, não tinham como atender tanta gente. Não havia lugar, as cidades estavam o caos, porque as pessoas precisavam voltar para a sua cidade de origem. Era muita gente, era muita confusão, era muito tumulto. Quem sabe faltava água, caía a luz. Muita dificuldade. E no meio desse tumulto, dessa confusão, o Salvador nasce. Aliás, não haveria lugar e hora melhor para o Salvador nascer, a não ser no meio do tumulto, a não ser no meio da crise, a não ser no meio da confusão, a não ser no meio do caos, a não ser no meio dos corações vazios e desesperançados se sentindo usados. Só que tem uma coisa, o texto que nós lemos diz que quando José e Maria chegaram a Belém, eles foram num hotel, não acharam vaga, foram em outro, não acharam vaga, foram em outro, não acharam vaga, foram na casa de amigos, quem sabe a casa dos amigos já estava lotada de parentes. E aí o único lugar que eles acharam, Maria já na iminência de dar à luz, foi uma estrebaria, um lugar onde os animais ficavam. E ali, num coxo de beber água, de colocar comida, no meio de palhas, ela coloca o seu filho que acabara de nascer. Jesus chega a Belém, mas não há lugar para ele ali. O Salvador chega no meio da confusão, do caos, do tumulto e da crise. Mas é impressionante que no meio de tudo isso, parece que não há lugar para ele. E aí eu fiquei pensando que Jesus estava tão perto, mas ao mesmo tempo tão distante de tanta gente. Maria e José, quem sabe, tropeçaram em muita gente. Muita gente escutou um bebê chorando no meio de um curral de animais. O Salvador nasceu, estava tão perto, mas ao mesmo tempo tão distante. O versículo 17 diz: não havia lugar para ele na hospedaria. O Salvador nascendo e muita gente nem se dando conta de que isso estava acontecendo. O Salvador nasceu e muita gente nem tomou ciência de que isso havia acontecido. Não havia lugar para Jesus, não só nas hospedarias. Não havia lugar para Jesus neste momento em muitos corações aflitos, em muitos corações em crises, tão perto, mas ao mesmo tempo tão distante. Sabe o que me chama a atenção? É que Jesus nasceu, e todo Natal a gente lembra de Jesus. Todo mundo aqui passa por crises e preocupações, mas parece que as hospedarias da alma, das emoções, dos sentimentos, das preocupações, estão tão lotadas destas coisas, que parece que não há lugar para o Salvador. E no Natal, quanta gente desesperada, quanta gente angustiada. A gente escuta até: esse Natal tá chegando, as festas de final de ano é bom, que eu vou beber bastante para afogar as mágoas. Aí tem aquele que não bebe, mas come muito e diz assim: é final de ano, mas eu vou comer muito. Vou comer muito, porque afinal de contas eu tenho que celebrar. E a impressão que eu tenho tido é que está se tornando cada vez mais comum nós passarmos o Natal sem percebermos a presença do Salvador. Pior, nós passamos o Natal sem notarmos a ausência do Salvador, que é pior. Parece que Jesus não faz tanta falta. A leitoa, a pururuca não pode fazer falta. O peru, o chester, o frango, não sei, a maionese, ou aleluia Jesus. Isso não pode fazer falta, o carneiro. Mas e Jesus? Parece que o aniversariante não tem sido lembrado com a reverência que merecia. Tão perto e ao mesmo tempo tão distante. E para encerrar, você está comigo? Nós vivemos um tempo onde a gente tem muita coisa.
além das preocupações. Mas ao mesmo tempo que a gente está pleno de muitas coisas, a gente está vazio de outras. E a maior angústia de um ser humano é aquela pessoa que tem dinheiro, é aquela pessoa que tem dinheiro para fazer a viagem que ela quiser, na hora que ela quiser, é aquela pessoa que tem dinheiro para trocar de carro e o carro que ela quiser, na hora que ela quiser, é aquela pessoa que tem dinheiro para dar o presente para o filho que o filho pedir. E ao mesmo tempo, ela tendo tudo isso, ela não tem paz. Ela, quando deita no seu travesseiro, na sua cama king size, no seu colchão de molas pocket, ou talvez com seu travesseiro de pena de ganso, não sei. Mas quando ela, no seu ar-condicionado, com todo aquele conforto, ela coloca a sua cabeça sobre o travesseiro, ela sente um vazio, ela continua vazia. E o dinheiro, os amigos, o conforto, as viagens, o lazer, não lhe preenchem. Isso tem a ver com uma frase que eu gosto muito de citar, de um filósofo dinamarquês chamado Fyodor Dostoiévski, que diz que todo homem carrega dentro de si um vazio do tamanho de Deus. O que ele quer dizer com isso? Que existe um vazio dentro do ser humano, que dinheiro, lazer, conforto, pessoas não podem preencher. Este vazio só tem uma peça que o encaixa. Esta peça é o Salvador. Esta peça é Jesus. E o meu desafio para nós, para você que está aqui nesta noite, talvez tentando preencher os vazios da sua vida, tentando comprar presentes, tentando conseguir novas conquistas, é que você se esqueça disso, porque isso não é suficiente. O que é suficiente é que o Salvador nasceu. E Ele pode nascer no coração de cada um de nós. Ele pode trazer a paz definitiva. Ele pode trazer a esperança definitiva. Ele pode trazer a alegria definitiva. Ele pode trazer o preenchimento definitivo. Tem uma canção de uma tribo na África que eles cantam há muitos anos. De uma tribo chamada Olo. E eles cantam no Natal. E eles saem andando naquela aldeia, toda a população da tribo, e eles cantam assim. Eu não vou cantar, tá bom? Só vou ler. No Natal a gente sempre agradece, porque Jesus nasceu em Belém. Mas nem sempre se lembra da prece, que Ele nasce na gente também. E no final, essa canção diz: obrigado, meu Jesus querido, por nascer dentro de mim. Obrigado, Jesus querido, por ser o Natal em mim. Teve gente que percebeu. Os magos, os cientistas das estrelas, os astrônomos, perceberam que em Belém o Salvador nasceu e eles vieram. Simeão, João Batista no ventre de Isabel. Aliás, João Batista foi o primeiro bebê no útero que teve a revelação do Messias. Porque quando Maria chegou perto de Isabel, ele mexeu. Foi a primeira revelação intrauterina do Messias. João Batista sentiu. Eles perceberam. Jesus nasceu, a salvação chegou. Jesus vem trazer esperança. E a minha palavra para você que está preocupado, para você que está aflito, para você que está carregando algum tipo de crise, algum tipo de vazio, é que Jesus pode preencher. Não deixe ele passar despercebido, como tanta gente passou por aquele estábulo e não o viu. Perceba Jesus nesse Natal. E eu quero te fazer um testemunho, te dar um testemunho. Quando a gente percebe quem Jesus é e a presença dele na nossa vida, a vida fica muito melhor. Muito melhor. Porque eu olho para a vida com esperança. Eu olho para a vida com alegria. Eu olho para a vida com uma visão nova de futuro. O meu futuro não é o governo que determina, não é o meu saldo bancário e não é nem a minha saúde. O meu futuro quem determina
é o meu Salvador. Jesus nasceu para tudo isso. Jesus nasceu para o seu coração. Jesus nasceu para encontrar hospedagem, não nos hotéis de Belém. Jesus nasceu para encontrar hospedagem no seu coração, no meu coração. Por isso, nessa noite eu quero te fazer um desafio. Você que talvez estava tão preocupado com a festa de Natal, com tanta coisa, já está tudo preparado, a decoração, o copo e os talheres e os utensílios da mesa. Quem sabe já comprou até as coisas da ceia. Mas você já pensou como você vai homenagear Jesus amanhã? Qual vai ser o momento onde você vai dizer assim: obrigado, porque o Senhor nasceu aqui, ó. E porque o Senhor nasceu aqui, esta família mudou. A minha vida mudou. Eu bebia, eu era um alcoólatra, eu não sou mais. Eu era um viciado, eu não sou mais. Eu era uma pessoa descabeçada, eu não sou mais. Eu não tinha alegria, hoje eu tenho. Meu casamento estava destruído. Obrigado, porque o Senhor nasceu aqui. Então eu quero fazer um apelo para você que não conhece a Jesus e que ainda não tomou essa decisão, para que no momento oportuno, quando eu pedir para todos se colocarem em pé, para não te constranger, você se coloque em pé naquele momento e diga: Jesus, nasça aqui, eu preciso do meu vazio preenchido hoje. Eu preciso do meu vazio preenchido hoje. Mas você que já entregou a sua vida para Jesus, mas de alguma certa forma está tão envolvido com as coisas do dia a dia, com tantas coisas, que você simplesmente estava deixando Jesus de lado do seu Natal. Você ia fazer tudo, menos reverenciar o grande hóspede do seu coração, o hóspede definitivo, que é Cristo. Então hoje é dia de você falar: Jesus, me perdoa, eu quero celebrar, porque no meu lugar, no meu coração, o Senhor tem lugar. Então, se você quiser, em qualquer um desses dois desafios, fique em pé no seu lugar para que eu possa orar com você e por você em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Coloque Jesus no seu Natal. Coloque Jesus no seu Natal. Celebre Jesus no seu Natal. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Que esta palavra traga luz e paz ao nosso coração. Que esta palavra traga esperança aos desesperançados. E àquelas pessoas que nesta noite estão dizendo: Senhor, eu quero hoje te convidar para morar no meu coração. Entra na minha casa, entra na minha vida. Ó Deus, em nome de Jesus, agora entra neste coração e traz salvação, traz alegria, traz esperança, traz paz, traz um futuro novo. Que este nome seja escrito agora no livro da vida, para a tua glória, e que ninguém mais apague de lá. Jesus, mas aqueles irmãos e irmãs que estavam tão preocupados com esse Natal, estavam tão envolvidos, mas de repente estavam meio descuidados de celebrar a tua presença na sua família, no seu coração. Obrigado porque eles estão se conscientizando disso. E agora, Jesus, é como aquele abraço, aquele afago, aquele beijo gostoso. Eu quero pedir que o Senhor abrace e traga um afeto, um calor para este coração. Que esta pessoa, que esta vida se sinta acolhida nos teus braços. E que ela perceba a tua presença dentro dela. Talvez alguns que há tanto tempo já não percebem mais isso. Faz esse abraço, dá esse afago. Faz isso, Senhor, nesta vida. Mostra que o Senhor é presente. Mostra que o Senhor é vivo. Mostra que o Senhor está aqui para ser notado. Revela quem Tu és. Nós abençoamos estas vidas no nome santo, poderoso, maravilhoso de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém.